Tecido conjuntivo significa unir, juntar. E é exatamente o que o tecido conjuntivo propriamente dito ou tecido fibroso, a gente já aprendeu que é a mesma coisa, conseguem fazer através da matriz extracelular e das células do tecido conjuntivo fibroso. Então, na matriz extracelular, que tem fibras colágenas, fibras reticulares, elásticas, proteoglicanos, glicosaminoglicanos e glicoproteínas, faz uma função de preenchimento, lubrificação desse tecido conjuntivo propriamente dito. E é importante nessa parte a gente entender o que é matriz extracelular. Matriz extracelular vem aqui no caso do latim no sentido de mãe, de útero. Então é o sustento do tecido conjuntivo. É o sustento extracelular, tem o mesmo sentido de extraordinário. Extra, nesse caso, de extraordinário, significa fora do ordinário, fora do comum. E aqui, no caso, sustento sem células, fora as células. Então, é um sustento sem células, formado por essas fibras que a gente comentou, pelos proteoglicanos, glicosaminoglicanos e glicoproteínas. Já a parte celular do tecido conjuntivo é composta por fibroblastos, miofibroblastos, leiomiócitos, pericitos, adipócitos, mastócitos, plasmócitos e macrófagos. Lembrando que o macrófago do tecido conjuntivo, propriamente dito, é o histiócito. Então, o fibroblasto é a única célula considerada própria do tecido conjuntivo propriamente dito, ou do tecido fibroso. Por isso, ele dá nome ao tecido. Então, a célula que é do tecido dá nome. Tecido fibroso, fibroblasto. É o mesmo prefixo usado aqui nessa célula. É usado no tecido, tecido fibroso. O miofibroblasto é uma célula que vai atuar quando tiver uma ferida, principalmente no tecido fibroso. Então, ele vai tensionar as bordas daquele tecido, ele vai fazer uma tensão para juntar as bordas e fechar aquela ferida. O miofibroblasto, ele é originado do fibroblasto. Então, quando ele tem certos estímulos para a regeneração do tecido fibroso, ele vai ganhar essa função de ter uma parte mais importante de actina no seu citoesqueleto, e ele vai conseguir tensionar a ferida. Leiomiócitos e pericitos são células que estão presentes em vasos sanguíneos que estão presentes no tecido fibroso. Adipócitos nós vimos que tem a função de armazenar lipídios, também no tecido fibroso, uma menor quantidade de células, mas eles estão lá no tecido fibroso. Já o mastócito, o plasmócito e o macrófago vão fazer parte da defesa do tecido fibroso. Então, a matriz extracelular pode ser dividida em matriz fibrilar, onde as fibrilas vão formar fibras de colágeno e a fibrilina vai formar fibra elástica. Então, são proteínas menores, que a gente chama de matriz fibrilar, que vão formar essas duas fibras extremamente importantes para a matriz fibrilar. Já a matriz não fibrilar ou substância fundamental vai ser composta por glicosaminoglicanos, proteoglicanos, glicoproteínas e uma parte líquida que vai ter gases, nutrientes, vai também ter glicose, vai ter restos de células, né, proteínas, inclusive plasmáticas, que vão sair dos capilares e vão ficar ali no meio extracelular, dissolvidas ali no líquido intersticial, que é composto por esses componentes que a gente está comentando agora. Então, aqui a gente pode observar a estrutura do tecido fibroso, uma parte fibrilar, representada pelas fibras de colágeno, e pela parte não fibrilar, representada
aqui por proteoglicanos. Essa região central do proteoglicano tem o ácido hialurônico ou hialurano e aqui os glicosaminoglicanos, que estão representados por essas fibras menores, e essa região central compõe também o proteoglicano. Então, os glicosaminoglicanos são essas regiões aqui menores. Essa região toda que parece uma escova é o proteoglicano. Então, aqui a gente pode observar um tecido fibroso. Eu não vou classificar ele agora, a gente vai ver qual o tipo de tecido fibroso nas próximas aulas. Aqui a gente pode observar que tem áreas mais claras, um rosa mais claro, e áreas com um rosa mais intenso. Esse rosa mais intenso é a matriz extracelular fibrilar. Então aqui tem fibra de colágeno, aqui tem fibra de colágeno, fibra de colágeno. E essa região mais clara é a matriz extracelular não fibrilar. Parabéns se você já estava pensando nisso. Então aqui a gente pode observar a matriz extracelular não fibrilar e a fibrilar. Para quem não conseguiu enxergar, aqui a gente pode observar a matriz extracelular não fibrilar, que é a substância fundamental, que é composta por glicosaminoglicanos, proteoglicanos, glicoproteínas, e aqui a matriz fibrilar, representada pela fibra de colágeno. Então, as classes principais de macromoléculas do tecido conjuntivo fibroso, nesse caso da matriz extracelular, não fibrilar, são os proteoglicanos, glicosaminoglicanos e glicoproteínas. Então, aqui a gente tem uma imagem de um proteoglicano. O proteoglicano ele tem uma região central que é formado por agrecana ou versicana, várias outras moléculas que a gente vai falar com mais propriedade, mais aprofundadamente em outras aulas. E aqui a gente pode observar o glicosaminoglicano ligado à agrecana por uma ligação covalente. Então, dessa forma, é formado o proteoglicano. Então, tem uma cadeia central formada aqui por agrecana e essas bordas que parecem uma escovinha, que são os glicosaminoglicanos. Então, aqui está o proteoglicano. As bordas aqui estão os glicosaminoglicanos nas bordas, e isso tudo é o proteoglicano. E essa região central é o ácido hialurônico ou hialurano. Dentre as glicoproteínas, nós podemos separar as glicoproteínas do tecido fibroso pela função. Vocês não vão encontrar provavelmente essa separação em livros, mas eu acho que é mais fácil para a gente entender sobre as glicoproteínas. Então tem as glicoproteínas estruturais, fibrilina, fibulina. A fibrilina vai formar fibras elásticas e a fibulina vai dar estabilidade para essa fibra elástica, basicamente estabilidade. Então aqui são glicoproteínas estruturais. Glicoproteínas adesivas, podemos citar principalmente a fibronectina e a laminina. Nós vamos falar o local onde elas são mais encontradas mais à frente nas próximas aulas. Mas elas fazem conexão com proteínas, com colágeno, com células. Então elas têm essa função basicamente de estar interconectada com célula e com a matriz extracelular. Quem que vai fazer a conexão com a célula diretamente? Vai ser a integrina, que é uma glicoproteína que tem uma função de transmembrana. Então ela vai estar atravessando a membrana, ligando a célula à matriz extracelular. E as glicoproteínas moduladoras, tenacinas e trombospondina. A tenaicina e a trombospondina, ela tem uma função de inibir ou promover a adesão celular. Então, elas podem, no caso da tenacina, ela pode ser
principalmente tem um papel fundamental na cicatrização, na regeneração do tecido fibroso, e ela também pode ser encontrada, inclusive, com uma função importante no câncer, porque se ela inibe a adesão celular, no câncer, as células são pouco aderidas umas às outras. Então a tenascina vai ajudar nessa função do câncer de fazer uma célula pouco aderida. Já a trombospondina tem uma função principalmente de formar novos vasos sanguíneos, que é a angiogênese. Então, ela além de promover ou inibir a adesão celular, ela também vai atuar na angiogênese. Então aqui a gente pode observar a célula, aqui uma glicoproteína chamada integrina, fazendo a ligação da célula com uma glicoproteína. Aqui nós podemos observar internamente a integrina se ligando a filamentos de actina que são da célula, então ela vai fazer a ligação da célula com a matriz extracelular. No caso aqui, uma glicoproteína que está ligada a uma fibra de colágeno. Lembra que eu falei que a integrina ela serve para ligar a célula na matriz extracelular? É o que a gente está vendo aqui. Então, aqui uma fibra de colágeno, aqui uma fibra elástica, aqui a matriz não fibrilar, a substância fundamental com proteoglicanos, aqui a região central, que é o hialurano ou ácido hialurônico. Então, dessa forma, tem uma ligação perfeita da célula com a matriz extracelular. E aqui a gente pode observar a glicoproteína, que tem uma parte de proteína, uma parte proteica, e uma parte de açúcar, de sacarídeo aqui no caso, de carboidrato, a parte de açúcar. Aqui também podemos observar outras glicoproteínas importantes, adesivas, como por exemplo a laminina, que está ligada também na integrina. Consequentemente, a laminina está ligada aqui aos proteoglicanos. Aqui a gente pode observar a fibronectina ligada à fibra de colágeno. Então, dessa forma, uma integração perfeita entre a célula e a matriz extracelular. Podemos ainda citar aqui o fluido intersticial. O fluido intersticial ele tem a mesma quantidade, ou uma quantidade parecida de proteína que tem também no leito vascular, nos vasos. Dessa forma, ocorre um equilíbrio perfeito do líquido que está aqui no fluido intersticial com o líquido que está dentro dos vasos. Então, se sai líquido aqui, é por causa da pressão hidrostática que é maior na arteríola, e se o líquido depois é drenado, normalmente é drenado pelos vasos linfáticos, que após percorrer dos vasos linfáticos, esse líquido será novamente depositado em artérias, voltando ali para os vasos sanguíneos. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Se foi útil para você, curta, compartilhe e se inscreva, porque ajuda muito a gente. E considere também apoiar a manter esse conteúdo acessível e de qualidade para todos, apoiando o canal no YouTube ou via Pix ou PayPal. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, por favor, deixe nos comentários abaixo. Até a próxima aula.